meu nome é Priscila Cupelo e eu sou doutoranda em Filosofia do Programa Lógica e Metafísica da UFRJ. Fiz graduação em História e depois uma graduação em Filosofia, mestrado em História, onde eu pesquisei História da Loucura no Brasil, trabalhando com prontuários médicos, psiquiátricos, e depois eu fui fazer então doutorado em Filosofia. Bom, eu estou aqui hoje falando de um livro de um autor que é uma pessoa que eu gosto muito, vejo as lives dele toda manhã, às 10 da manhã, que é o Eduardo Moreira. Uma pessoa que eu conheci pela internet, não é uma pessoa assim estritamente da academia, né? Esse livro que eu vou falar do Eduardo Moreira não é um livro estritamente acadêmico, né? Seguindo as regras no sentido acadêmico do formato de escrita, não é um texto que se propõe a isso, e eu acho que é válido as escritas também que tentam chegar num grande público, e o Eduardo está construindo esse grande público de pessoas que o seguem e assistem às lives e participam, né, desse movimento que agora é dos 70%, né? Então, é uma pessoa que eu vou comentar sobre o livro dele, e não é uma ideia de que as pessoas não leiam o livro, é uma ideia de trazer uma perspectiva a mais de uma pessoa da filosofia, uma pessoa que tem uma perspectiva mais acadêmica e trazendo também uma contribuição e também querendo levar esse conhecimento do livro que é fundamental para cada vez mais pessoas. Então, fica a dica da leitura. Eu vou colocar na descrição o link do canal do Eduardo Moreira, para quem não conhece. E também, se as pessoas quiserem comprar o livro, é um livro muito fácil de ler, uma leitura para leigos, para todas as pessoas que se interessam em estudar um pouco mais sobre o mundo contemporâneo, sobre o neoliberalismo, que a gente vive falar o tempo inteiro. E esse livro justamente se chama Economia do Desejo, a farsa da tese neoliberal. Então, é uma perspectiva de trazer um pouco uma análise do livro, mas também uma contribuição com o olhar da filosofia, da história, trazendo um pouco também uma questão estatística, de dados do mundo contemporâneo. Então, assim, falando basicamente assim, começando a falar do livro mesmo, eu vou falar sobre o último capítulo do livro, começar pelo fim, né? O último capítulo do livro se chama Economia do Medo, e aí, justamente essa ideia da economia do desejo, da economia do medo, o medo é uma expressão, que ele vai dizer, uma expressão do desejo também, e um elemento de coesão. As pessoas se juntam quando elas estão falando do medo, de ódio, de coisas que, de alguma maneira, as pessoas se revoltam, né? E, no fundo, quando o Eduardo faz esse último capítulo, ele faz uma autocrítica do próprio ambiente que ele cria na internet. Então, esse ambiente das lives que vão falar sempre sobre as questões da desigualdade social, da exploração, da concentração de renda, dessa crítica a um modelo bancário de concentração e da relação entre público e privado do serviço dos serviços públicos, né? Como eles estão atrelados a interesses particulares. Então, de modo geral, parece que é uma grande união de pessoas que se revoltam contra determinadas situações do mundo contemporâneo. Então, eu acho que justamente foi nesse momento que eu conheci o Eduardo, foi num vídeo da internet em que ele parecia totalmente assim revoltado com a situação da desigualdade social e justamente uma pessoa que consegue falar sobre a desigualdade de uma maneira muito didática. Então, isso foi uma coisa que me fez gostar bastante do modo como o Eduardo expõe. Ele expõe de uma maneira muito sintética, muito didática, e é justamente essa união de pessoas que se aglomera, né, vendo as lives, e eu me coloco como uma delas, né, é justamente aquelas pessoas cansadas e revoltadas dessa exploração e desigualdade. Então, esse ódio, né, que nós, de modo geral, sentimos, nos revoltamos contra esse mundo, a gente pode pensar numa categoria que o Freud chama, né, atenção, o Lacan também, para a ideia então de sintoma, né? O sintoma como a repetição. Então, alguma coisa no mundo nos causa mal-estar e esse mal-estar ele precisa ser explanado, ele precisa ser dito, ele precisa ser repetido.
Então, a gente está ali todas as manhãs, 10 horas da manhã, justamente para se reunir com pessoas que estão vendo algum problema no mundo, e esse problema passa muito pela questão da desigualdade social. E quando eu vi o vídeo do Eduardo há algum tempo atrás, eu já estudava a questão da ética e da política já há algum tempo. Então, eu estou agora no doutorado, já tem alguns anos que eu me dedico a pensar os problemas da sociedade contemporânea, né, os problemas éticos, políticos, e a questão da desigualdade aparece em quase todos os livros, se você pegar a teoria política, a filosofia política. Então, é um problema realmente muito, é, muito significativo, e o Eduardo já trabalha sobre a questão da desigualdade social já em alguns livros. Bom, falando da introdução do livro do Eduardo Moreira, ele começa com uma citação de um livro do século XIX chamado Princípio da Economia, do Marshall, em que ele vai perguntar se é necessário existir classes baixas na sociedade. E aí, quando eu li isso, né, e justamente o Eduardo falando, bom, é um texto do século XIX falando sobre essa desigualdade social. E aí, se a gente pegar na história da filosofia, política, questões sobre o mundo, né, e as desigualdades, a gente vê esse problema aparecendo em vários textos, e aí me vem à cabeça Platão, Aristóteles, né, o livro da Política do Aristóteles, onde ele vai dizer que o mundo justamente, o que existe no mundo é desigualdade, e que o Estado é justamente essa instituição que tenta, então, promover justiça, já que o mundo não é justo, o mundo é desigual, as pessoas são desiguais, tem desigualdades em todos os sentidos, né? Seja ela econômica, intelectual, diferenças físicas, o que há no mundo é diferenças, e que a ideia, então, que a instituição pública ela sirva, então, para promover justiça social, então, tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, o problema da desigualdade, o problema da minoria que tem muito dinheiro e da maioria que tem pouco, já é um problema que os antigos têm que lidar com isso. E aí, bom, de modo geral, pensaria, bom, desde o século V a.C. até agora, será que ainda estamos vivendo o mesmo problema, ainda o problema da desigualdade social? E quando a gente traz os dados, né, estatísticos, isso mostra realmente o quanto o problema da desigualdade é o grande problema. Então, gera-se riquezas, mas essas riquezas elas não são distribuídas. E essa é a grande falácia da lógica do sistema capitalista, né? Que é justamente a ideia de que as pessoas acreditam que ao gerar riqueza, essas riquezas vão ser distribuídas. E quando a gente vê, então, uma análise econômica que mostra que as riquezas elas não são distribuídas, que elas são concentradas, aí então a gente percebe que há um problema estrutural. E essa estrutura, então, que é justamente a estrutura da desigualdade, da concentração, da formação dos oligopólios, que é justamente isso que o Eduardo vem falando desde alguns anos, que eu ouvi o primeiro vídeo dele até agora. Então, justamente essa questão da desigualdade social. E aí, alguns autores vêm à minha cabeça, né? Por que então as pessoas, né, a maioria das pessoas aceitam seguir um governo ou uma estrutura social em que haja tanta desigualdade? E aí me vem o livro do La Boétie, que escreveu, chamado Discurso sobre a Servidão Voluntária, que é justamente um livro que ele vai dizer que a população, a maioria da população aceita servir o tirano no sentido do rei absolutista, né, da ideia de você ter uma pessoa que tem muitas posses de dinheiro e outras pessoas que não têm, justamente porque elas um dia sonham em ser essa pessoa, né? Então, essa ideia de que você aceita um discurso, por exemplo, do neoliberalismo, de você ser um empresário de si, de você estar por conta própria, mas ao mesmo tempo você acredita nesse discurso porque você acredita que você vai ser o empreendedor de sucesso, você vai ser aquele que vai alcançar a vitória. Mesmo que você saiba que é uma pequena minoria de pessoas que conseguem, você acredita que você pode ser essa minoria. Então, esse discurso que divide, né, as pessoas, que botam as pessoas num sistema competitivo, faz então com que o discurso neoliberal, o discurso dessa competição, é um discurso que as pessoas aceitam, internalizam e defendem. Por mais que estatisticamente você prove que a possibilidade de uma mobilidade social ela é muito restrita, são pequenas pessoas que conseguem ascender socialmente. Então, no fundo,
o Laboeti, né, com esse discurso da servidão voluntária, ele mostra que servir é uma devoção assim das próprias pessoas. São as próprias pessoas que legitimam e desejam que a existência do tirano, justamente para que um dia elas sonham então sê-lo, né? Sonham então subir, ascender socialmente, mesmo que algumas pessoas não consigam, né? Mesmo que isso não seja para todo mundo. É como se esse discurso dessa igualdade não fosse um discurso do desejo, porque o desejo é você ter algo que outra pessoa não tem. Então, no fundo, quando o Eduardo está falando dessa economia do desejo, é justamente essa economia que cria uma competição entre as pessoas e cria desejo das pessoas terem algo que os outros não têm. Então, essa é a grande lógica, né, que o capitalismo opera e que faz com que as pessoas internalizem isso, mesmo sabendo que, estatisticamente, você tem uma minoria que ascende em prol de uma maioria que vai ficar à margem. E aí, então, assim, trazendo dados estatísticos, que podem ser consultados, depois eu posso botar o link aqui embaixo, justamente mostrando, assim, no contexto mundial, a desigualdade no Brasil. Então, muita gente, quando a gente fala de desigualdade, não tem um pouco as noções de dados, né, na cabeça. Tem uma reportagem do UOL, e saindo um pouco do livro, mas só para trazer dados estatísticos, falando então que o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, segundo o último relatório divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ficando atrás apenas de nações do continente africano como África do Sul, Namíbia, Zâmbia, República Centro-Africana e Moçambique. Então, o levantamento ele constata também que você tem uma parcela de 10% mais ricos do Brasil, concentra 41,9% da renda total do país. Ou seja, 10% concentra 41,9% da renda total de todas as pessoas do país. E uma parcela de 1% concentra 28% da renda. Então, você tem uma desigualdade muito grande. E a desigualdade, ela se dá também em campos das relações das desigualdades raciais. Então, você tem 65% dos detentos, eles são negros, né, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. E a desigualdade também afeta uma questão de gênero. A taxa de desemprego entre as mulheres negras é de 16,6%, o dobro da verificada entre os homens. Então, você tem uma desigualdade no Brasil que ela é geral, né? No sentido de 1% mais rico, 10% mais rico, e ela também é localizada numa questão de raça e gênero. Essa reportagem vocês podem acessar, eu vou colocar o link aqui embaixo, ela é do UOL de 2020. E uma outra reportagem que eu gostaria de chamar a atenção é uma reportagem do Globo, de 2019, onde eles vão falar, o título da reportagem é: os 26 mais ricos do mundo concentram a mesma riqueza que 3,8 bilhões mais pobres. Ou seja, são 26 pessoas que concentram a mesma quantidade de riqueza que 3,8 bilhões de pessoas. Então, citando aqui, né, a reportagem, uma reportagem do Globo de 2019, vai falar: atualmente 262 milhões de crianças não podem ir à escola, quase 10 mil pessoas morrerão por falta de acesso a serviço de saúde, 16,4 bilhões de horas serão trabalhadas em atividades de cuidados não remunerados e a maioria por mulheres pobres. Então você tem uma desigualdade aí de gênero também forte, né? E aí, nessa mesma reportagem, falando que, então, o homem mais rico do mundo, né, o Jeff Bezos, dono da Amazon, já tem uma fortuna de 112 bilhões. E apenas 1%, né, desses 112 bilhões equivale a todo o orçamento anual de saúde da Etiópia, um país com 105 milhões de habitantes. Então, assim, só trazendo um pouco os dados, que às vezes a gente fala de desigualdade social e as pessoas não têm um pouco de noção de que tipo de desigualdade a gente está falando, né? Por que a desigualdade é um problema? Porque, no fundo, a gente tem uma desigualdade enorme no Brasil. E os super ricos, ou seja, aquele 1% que detém a renda de 28%, né, da população brasileira, eles são taxados praticamente na mesma proporção que a classe média, né? Então, você não tem uma taxação direta sobre impostos dos super ricos, você não tem taxação de dividendos, você não tem vários tipos de meios
que é os meios onde essas pessoas estão aplicando seu dinheiro. E aí você tem essa relação entre interesse, né, do governo, do Estado e os interesses particulares, que são interesses de pessoas desse pequeno grupo, e como esse pequeno grupo ele está ali fazendo leis que beneficiam a si próprias. Então, pensando assim no sentido teórico, né, o governo, enquanto instituição pública, ele deve atender o interesse de todos, né, governar para todos, tendo em vista as diferenças das pessoas, tendo em vista que algumas pessoas vão precisar de mais do que outras. Então, você tem a ideia do governo enquanto distribuidor e de promotor, né, de justiça social, que é essa ideia do Aristóteles, né, de você pegar o Estado e o Estado, ele entendendo que há desigualdade no mundo, ele tenta diminuir a longo prazo essas desigualdades. Bom, e aí, no final das contas, a gente vive um país desigual, a gente tem o problema da desigualdade e, ao mesmo tempo, a gente tem hoje em dia a ideia de um projeto neoliberal. E aí você tem vários autores falando sobre a questão do neoliberalismo. Eu citaria a Wendy Brown, que é justamente uma autora que escreve um livro chamado Cidadania Sacrificial, que é a ideia que a gente aceita o sacrifício do neoliberalismo, como, por exemplo, perda de direitos trabalhistas, tudo em prol de ter um emprego, de ter algum meio de sobrevivência. E a ideia também de que a gente vira um empreendedor, a gente pode virar um empreendedor de sucesso. Então, algumas vidas, né, exemplares, né, que conseguem então sair das classes mais baixas e ascendê-las, viram como se fosse o parâmetro de sucesso, né, a ideia da meritocracia. E as pessoas internalizam isso como uma verdade possível, mesmo que a gente traga dados que falem que a mobilidade social ela é muito baixa. Então, o Brasil é um dos piores países do mundo de mobilidade social, é um dos sétimos em desigualdade. Então, assim, o nosso contexto para adotar uma política neoliberal em que o Estado sai e as pessoas arcam com todos os ônus, né, do trabalho é muito problemático, é muito complicado. Então, no livro do Eduardo, voltando ao livro, né, que eu já tinha feito um parênteses falando sobre os dados estatísticos para falar da desigualdade, né? E aí você tem, então, um projeto neoliberal. E aí muitas das defesas que o Eduardo vai falar, que existe sobre o projeto neoliberal, é dizer que eles funcionam, o neoliberalismo funciona em países ricos. E aí vão citar muito a Dinamarca, Suécia, Noruega. E aí ele vai, então, investigar, né, como é que esse índice, então, de liberdade econômica é calculado. E aí ele vai dizer lá, né, o Index of Economic Freedom, ele é calculado levando em conta 4 categorias. O Estado, né, de direito, o tamanho de Estado, a eficiência e a abertura dos mercados. Nessa posição, nesse índice, o Brasil aparece na posição 150 de 180 países. E aí ele vai, então, teoricamente, as pessoas vão dizer, bom, então o país precisa, né, adotar as políticas neoliberais para, então, estar entre os países mais ricos do mundo, já que os países mais ricos do mundo adotam medidas neoliberais. E aí ele vai lá ver o caso da Dinamarca, Suécia e Noruega e vai constatar, então, que justamente, mesmo adotando políticas neoliberais, esse índice, ele é feito de um modo que o que é analisado não necessariamente é a questão, por exemplo, que querem adotar aqui no Brasil, que é justamente a ideia de que você tem que diminuir as leis trabalhistas, diminuir a carga tributária. Esses países como Dinamarca, Suécia e Noruega, eles têm notas baixas, né, nesse índice, justamente em gastos governamentais, liberdade de leis trabalhistas e carga tributária. E notas altas em integridade do governo, saúde fiscal e eficiência do judiciário. Então, é um modo de avaliação que muitas vezes o que as pessoas querem praticar aqui no Brasil, que é justamente avançar com leis trabalhistas, diminuir a presença do Estado em vários setores, não necessariamente isso acontece em outros países, mesmo que esses países sejam considerados países de neoliberalismo. Então, o que a gente entende como neoliberalismo, ele vai tomar diferentes facetas, né, diferentes formas, e o próprio modo como se identifica um país por ser neoliberal, ele é um modo que leva em conta vários fatores e se dão notas para esses fatores.
E aí as notas, muitas vezes, o que querem aplicar aqui no Brasil, não necessariamente é o que é aplicado em outros países. Bom, e aí então você tem alguns problemas do neoliberalismo, que é justamente a ideia de que se é livre mercado, livre competição, se você tem empresas que são empresas que têm mais dinheiro do que outras, a ideia é que ao longo do tempo, em vez de você ter uma competição igual e formação de várias empresas, o que você gera ao longo do prazo é a formação de oligopólios, né? A formação de que uma empresa só, ela acaba comprando as outras que são menores ou quebrando as menores. Então você tem a formação de um grande oligopólio. E além disso, essa concentração de dinheiro, né, essa formação desses oligopólios, ela se reflete em poder político. Então é um poder que está associado às instituições do Estado e essa associação faz com que forme-se então leis que beneficiam a esses grupos. E esses grupos que representam 1% da população, às vezes nem isso. Então, no livro do Eduardo, ele fala que o censo do IBGE destaca que 0,02% da população tem relação com o agronegócio, mas que no parlamento existe uma bancada, né, que defende os interesses do agronegócio composta por 513 pessoas. Então, é uma grande quantidade de pessoas para uma população muito pequena, né, de pessoas que se interessam, que estão relacionadas ao agronegócio. Então, você tem essa ideia que o Aristóteles traz, né, que é a ideia, então, quando o governo ele perde a sua finalidade, que é justamente atender o interesse de todos, você tem uma corrupção. Então, a corrupção é o desvio da finalidade do governo, né? Desvio da finalidade do Estado. Quando esse Estado passa a legislar em prol de determinados grupos, que não é o todos, mas é um pequeno grupo, é justamente quando ele perde a sua finalidade, que há uma corrupção do governo. Então, o que a gente vê no Brasil é justamente a eleição de pessoas, de deputados, que vão atender o interesse de determinadas alas, né, da sociedade, determinados grupos. E esses grupos que se candidatam, que recebem financiamento, eles representam pessoas que são, às vezes, 0,02% da população. Então, é um pequeno grupo oligárquico, né, um pequeno grupo que vai, então, dizer que tipo de leis vão ser adotadas e, no final das contas, o que governam o país. E essa governança ela atinge a todos, né? Então, a forma como é feita a tributação atinge a todos, a forma como é feita a distribuição de dinheiro do Estado atinge a todos. Então, de modo geral, essa relação entre público e privado é uma relação muito problemática, muito complexa, que acontece no Brasil. E um autor francês vai escrever um livro chamado Ódio à Democracia, o Jacques Rancière, que ele vai dizer que na democracia a gente atualmente vive um estado em que a gente elege, a gente tem o direito ao voto democrático, mas em compensação a gente não participa mais da elaboração das leis. Então é um estado que ele vai chamar um estado oligárquico de direito, né? Então é um estado legal, é legal no sentido que a gente acredita nele, a gente acredita na democracia apesar de todos os problemas, mas na prática a população ela está a par das decisões, ela está a par da elaboração das leis, que é muito problemático, né, numa democracia isso acontecer desse jeito. Bom, então, assim, no final das contas, quando você tem a formação dos oligopólios, você tem um outro fenômeno também acontecendo, que é justamente a ideia de que se você tem uma única empresa que controla todo o mercado, os empregados, né, as pessoas que então precisam trabalhar, né, em algum lugar, elas só vão ter um único lugar para trabalhar e elas precisam então se submeter às leis daquela empresa. E aí, no final das contas, as pessoas ou se submetem a essas regras dessa única empresa, e aí a empresa pode diminuir o salário e contratar com salários super baixos, porque ela é a única que está contratando naquele setor. Então, se você está no setor da educação e você tem grandes empresas entrando no setor da educação e controlando o setor, e aí elas chegam e falam, olha, o salário vai ser tal, vai ser esse, e se você quiser, você trabalha com a gente, e se você não quiser, você fica sem trabalhar. Então, no final das contas, o neoliberalismo, ele preza, né,
teoricamente por uma competição, mas na prática as grandes empresas elas vêm, elas dominam o mercado e depois você só tem como trabalhar para aquela empresa, e se você não está trabalhando para aquela empresa, você não trabalha mais em lugar nenhum. Então, no final das contas, os empregados, né, ficam na mão das leis que as próprias empresas elas oferecem. Bom, mostrando o livro também do Eduardo Moreira, meu livro está aqui assinado também, e você tem no livro 4 capítulos e a conclusão. Eu falei no início, né, sobre a economia do ódio, né, de como ele faz essa autocrítica também, de como a gente se juntou nesse grupo que o segue, que assiste às lives, e a ideia então dessa união. E a ideia então, né, do livro chamado Economia do Desejo é então o que a gente pode ver que é a ideia de que você no capitalismo você não consome somente aquilo que é a sua necessidade, mas aquilo que é criado esse desejo, né? Esse desejo é maximizado. Então, tanto ricos quanto pobres, quanto esse 1% que ainda assim é 1% que tem muito mais dinheiro do que a maioria da população, ainda assim nessa economia do desejo, ele sempre está buscando mais, está querendo mais, e a insatisfação ela cresce. Então, por mais que você consuma cada vez mais, hoje em dia a gente consome muito mais do que a gente já consumiu ao longo da história, a gente vive muito mais do que se viveu anteriormente, mas ao mesmo tempo o sofrimento, né, as doenças mentais, os sofrimentos psíquicos, depressão, ansiedade, eles nunca foram tão presentes. E aí isso me lembrou muito uma filosofia, que é a filosofia do estoicismo, que é justamente uma prática estoica, a ideia de limitar os desejos. Limitar os desejos somente para aquilo que você pode ter, para aquilo que depende de você e não das circunstâncias adversas externas que você não controla, né? Então, uma das frases estoicas é ser indiferente ao que lhe é indiferente. Então, você ser indiferente àquilo que você não pode controlar. E essa é uma ideia para evitar, então, o sofrimento. Então, de modo geral, o capitalismo ele cria desejos de consumo que muitas vezes a gente não precisa, e nessa do criar desejos de consumo, um modo de consumir que é muito popular é justamente o cartão de crédito. Então você divide, paga juros do cartão de crédito, que é um dos juros altíssimos, e aí você tem umas instituições que mais lucram também, que participam desse 1% que tem muito dinheiro, que é justamente as instituições bancárias, que os empréstimos também são altíssimos, e ao mesmo tempo quando você coloca o seu dinheiro lá para render, ele não rende tanto quanto um empréstimo, né, que você pega emprestado. Então, os juros que você paga do empréstimo ele é muito maior do que se você mesmo for emprestar o seu dinheiro ao banco, né, que é colocar o seu dinheiro em algum investimento do banco, nem que seja CDB, LCI, LCA. Então, assim, de modo geral, você tem as instituições bancárias como sendo as instituições que mais lucram e mais concentram dinheiro, e esse dinheiro não é distribuído. Então, assim, chegando a um problema também que o Eduardo traz, que muitas pessoas vão dizer, olha, o problema é a política, então, assim, não vamos mais nos interessar pela política. E esse discurso da despolitização é um discurso que ele é bastante prejudicial, porque as pessoas acabam deixando de lado de se envolver nas questões políticas e, ao mesmo tempo, elas são afetadas diretamente pelas decisões políticas. E aí ele vai dizer, né, citando Eduardo Moreira na página 52, ele vai dizer: o Estado nada mais é que uma figura institucional jurídica e fictícia, criada pelo homem para coordenar e representar o grupo. E uma outra função do Estado é de realocar recursos e distribuir o dinheiro, né, fazer o dinheiro fluir. Então, essa ideia da distribuição, né, que o próprio Aristóteles já falava, que é a figura do Estado. O Estado, ele vê que, então, o mundo é um lugar desigual e ele precisa, então, criar condições a longo prazo de uma igualdade maior entre as pessoas. E essa ideia, então, de uma minoria, né, que tem muito dinheiro e a maioria da população que é mais pobre. Então, esse problema da minoria e da maioria já é um problema, e o Estado ele vem justamente como essa única figura que pode, então, coordenar, porque ele aglomera dinheiro através dos impostos de
todas as pessoas contribuem quando compram um produto, existem produtos, né, que já têm imposto embutido, então todo mundo contribui pagando impostos para essa junção de dinheiro e a única instituição, então, que, por exemplo, num período de pandemia, de crise do coronavírus, poderia ajudar a população, poderia fazer algo pelas pessoas que mais necessitam, é justamente o Estado. Então, o Estado é essa instituição que deveria, então, lidar com os problemas sociais, com o problema da sociedade, e não, num período de crise, ser o primeiro a ajudar pequenos grupos, a se relacionar com esses pequenos grupos como se eles fossem a prioridade. E aí, uma das coisas que ele fala, né, como uma possível solução não uma solução, mas uma tentativa de melhorar um pouco essa distribuição de renda, é o Estado, por exemplo, fazer acordos com empresas que se preocupam em distribuir o dinheiro dos lucros de maneira mais igualitária dentro do seu próprio, das pessoas que são contratadas, né? Dentro das próprias pessoas que trabalham para essa empresa. Então, você ter que o salário do CEO, né, que é o diretor executivo da empresa, não pode ultrapassar, sei lá, 20% do salário mais baixo da empresa. Então, você tem algumas medidas que o Estado ele tem para regular a forma como o mercado do neoliberalismo, do livre comércio, ele opera. Então, a distribuição de renda é um problema, porque no final das contas você tem a formação de grandes empresas, de grandes multinacionais, mas ao mesmo tempo essas multinacionais empregam pessoas, mas esses empregados, essas pessoas, eles recebem salários muito baixos. E no final das contas, como você só tem uma única empresa, você tem que então trabalhar para aquela empresa e se dispor a receber um salário baixo. E aí me lembrou uma reportagem que eu tinha visto há um tempo atrás, que está no UOL, vou deixar também o link aqui, falando então sobre o salário ganho do CEO do McDonald's. Então ele fala assim, o relatório divulgado pelo site de finanças pessoais NerdWallet revela que o CEO, diretor executivo do McDonald's, recebe $9.247 por hora trabalhada. Isso equivale a R$ 21.268, né? Valores na época em 2013, essa reportagem. Então, o valor do salário pago do CEO é equivalente a 1.196 vezes a mais do que a remuneração paga aos atendentes. Então, você vê que o CEO ganha 1.196 vezes a mais dentro de uma empresa, né? E, no final das contas, o problema do capitalismo é justamente essa grande concentração de dinheiro na mão de poucos. Então, quando eu conheci o Eduardo, e o Eduardo levanta muito a bandeira da desigualdade, levanta muito a bandeira de como você coloca o seu dinheiro na caderneta de poupança e várias pessoas têm um pouquinho de dinheiro da caderneta de poupança dentro de um banco, dos grandes bancos, e como esses grandes bancos pegam esse dinheiro, fazem aplicações que rendem muito mais, e se você for lá pegar os seus jurozinhos que você ganhou de colocar o seu dinheiro na caderneta de poupança, ele é muito pequeno. Então, no final das contas, qual a importância de um banco público? O banco público ele pode chegar e pressionar o mercado a emprestar juros muito baixos, assim, juros mais baixos do que o mercado vem emprestando, porque os bancos, eles, como formam um oligopólio, são poucos bancos, não tem tanta competição assim de bancos, e se você precisar de um dinheiro emprestado, a taxa de juros é muito parecida, e as taxas de juros para empréstimos elas são muito altas. Por isso que o banco público, ele tende a forçar com que os bancos privados, eles diminuam suas taxas de empréstimo. Então, essa é uma importância da função do Estado. A função do Estado, ela vem dizendo para as empresas, olha, o CEO não pode ter um salário 1.196 vezes maior do que um atendente. Então, essas diferenças que geram justamente uma sociedade desigual, uma sociedade em que 1% detém a renda de 40%. Então, você tem uma desigualdade muito grande, e essa desigualdade reflete
agora, num período de pandemia, em que as pessoas precisam de procurar auxílio em saúde e elas não conseguem, aí culpa-se a pessoa porque ela não tem um plano de saúde. Mas é claro, mesmo num período de pandemia, você pode ter um colapso que nem um plano de saúde, mesmo tendo um plano de saúde, você não vai conseguir ser atendido. Então, assim, no final das contas, é assim, o neoliberalismo ele tem vários problemas, e um dos problemas principais que eu acho que é a bandeira que o Eduardo levanta, que eu acho que é muito importante, por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, falando do livro do Eduardo Moreira, para as pessoas lerem e refletirem mais sobre a questão da desigualdade e levarem isso mais à frente, porque as pessoas precisam ter noção do quão desigual é o nosso país, porque às vezes a gente acha que não é tão desigual assim, a gente acha que a gente está mais perto dos países europeus do que dos países do continente africano, quando na verdade a nossa desigualdade ela é abissal. Então a gente precisa falar sobre desigualdade social, é um problema seríssimo e realmente a mensagem do livro, eu acho que dessa ideia dessa farsa, né, da tese neoliberal, é justamente a farsa de que ao se produzir riquezas, você vai distribuir essas riquezas. O que se mostra é, ao produzir riquezas, essas riquezas elas são concentradas na mão de poucos e elas não são distribuídas. Então, eu acho que essa é a principal questão que precisa ser debatida, que todas as pessoas precisam ter consciência disso. Então, essa é a mensagem que o Eduardo tenta trazer, e por isso que a gente está lá todo dia às 10 da manhã, vendo várias pessoas falarem sobre essa mesma questão. Então é isso. Obrigada para quem assistiu o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, a gente tem debates sobre livros, temos aí o debate sobre a Mandy Brown, sobre o Michel Foucault, o nascimento da biopolítica, cuidado de si. Então, todas essas questões de verdade e subjetividade. Eu estudo Michel Foucault e é justamente essa ideia de levar um pouco o conhecimento mais acadêmico sobre o mundo, mas para pensar a realidade brasileira, para trazer um pouco de conhecimento sobre a nossa realidade para mais gente. Então é isso. Obrigada a todos que assistiram, se inscrevam no canal e curtam aí.